Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Espero que sim. Então, vamos às correções dos exercícios da última aula, tá? Que a gente falou sobre geometria molecular, certo? Então, começando lá no exercício 1. O primeiro exercício fala o seguinte: observe as moléculas a seguir e a distribuição dos átomos no espaço e associe cada molécula com a sua geometria, tá? Esse primeiro exercício é um exercício para vocês guardarem, né, a estrutura das moléculas, a estrutura das geometrias. Então, nós vamos relembrar com auxílio do material da apostila quais são as geometrias estudadas, ok? Então, a primeira molécula aí, ó, ela mostra um átomo central cercado de dois átomos ligantes, né? Formando, ó, uma estrutura linear, tá? Essa estrutura linear, como que eu sei que ela é linear? Porque entre, né, as duas ligações, nós formamos aqui, ó, um ângulo de 180 graus, tá? Então, é o máximo de distância que essas ligações conseguem ficar uma da outra, tá? Então, já que essa estrutura, né, forma uma linha, nada mais justo do que essa geometria receber o nome de linear, tá? Na geometria abaixo, ó, nós já temos aqui uma outra configuração, tá? Temos três átomos, com um átomo central e dois ligantes, só que ela forma o quê? Ó, uma angulação aqui, certo? E essa angulação aqui já é suficiente, né, para dar aí o nome dessa geometria de angular, tá? Alguém sabe mais ou menos o ângulo dessa geometria, entre essas ligações? Depende, né? Se ela for pertencente aí a um grupo tetraedro, vai ser aproximadamente aí 109,4, 109,3 graus, né, de distância entre elas, certo? A próxima geometria que nós vemos aqui é uma geometria, ó, que ela tem um átomo central e agora ela tem três ligantes conectados a esse átomo central, tá? Esses três ligantes conectados a esse átomo central, ó, nos ajudam a estruturar uma figura geométrica muito conhecida, que é o triângulo, tá? Então, nada mais justo do que essa geometria receber o nome de triangular ou trigonal, certo? Devido, né, a essa conformação geométrica que ela alcança. Aqui nós temos um outro tipo de geometria, o qual nós temos um átomo, né, central, onde há três átomos ligados nele, mas há um espaço superior aqui em cima, né, um ângulo muito maior formado aqui em cima, tá? E diferente desse aqui, ó, em que todos os ângulos, né, formados aqui são iguais, né, igual aos ângulos do triângulo, que é de 120 graus, essa geometria aqui, ó, forma ângulos menores entre os seus ligantes, certo? Então, esses ângulos menores aqui, ó, são gerados pelo quê? Porque provavelmente há um grupo aqui, ó, de pares de elétrons que não estão fazendo parte da ligação e que estão forçando essas ligações para baixo, tá? Como nós só temos três ligantes aqui, ó, nós formamos uma figura geométrica, né, tridimensional, conhecida como pirâmide, certo? Então, nada mais justo do que essa geometria receber o nome de piramidal. E por fim, nós temos aqui a última geometria com um átomo central e quatro ligantes rodeando essa geometria, onde todos os ângulos desses ligantes são iguais, né? Aproximadamente aqui, ó, 109,3,4 graus, certo? E essa geometria, né, assume aí uma estrutura parecida com a pirâmide, mas, né, como ela tem quatro lados, aí ela recebe o nome de referente a esses quatro lados, tá? Então, ela recebe o nome de tetraédrica, ou tetraedro, certo? Então, esses são os nomes básicos das geometrias fundamentais aí que nós estudamos na última aula, certo? Então, usando essas informações aqui, nós vamos responder o exercício 2, tá? Mas só para ficar certinho aí, como era um item pra gente preencher uma sequência, né, de parênteses aí, então as alternativas corretas ficarão, né? Na D, piramidal. Na linear, A. Na tetraédrica ou tetraedro, nós temos a E. Na angular, nós temos a B. E na trigonal, nós temos a C, né? Exatamente a sequência que nós tivemos aqui. E na sequência que vocês têm no caderno, ficaria, então, D, A, E, C e B. Nessa sequência. No exercício 2, nós já temos que fazer algumas considerações. Então, nós temos aqui, ó,
algumas moléculas reais, onde dentro dessas moléculas, né, considerando as suas estruturas e características, nós temos que classificar cada uma das geometrias, certo? Então, começamos no item A aqui. Então, essa molécula aqui, ela apresenta um carbono central ligado a 2 oxigênios, onde esses oxigênios estão separados por uma ligação de 180 graus, né? Por uma ligação não, por uma angulação de 180 graus. E a gente já viu isso acontecer, né? E está formando ó, uma linha. Então, significa que essa é uma geometria do tipo linear. Logo abaixo, nós temos a molécula da água. Então, nós temos o átomo central do oxigênio ligado a 2 ligantes de hidrogênio, certo? Onde eles estão formando ó, um ângulo para baixo. Devido ao quê? Devido à presença desses 2 pares de elétrons aqui não ligantes. Tem força suficiente para empurrar a ligação, certo? Então, se forma um ângulo, significa que essa geometria é angular. Logo aqui abaixo, nós temos o hidreto de boro, né? Onde nós temos um boro no elemento central e 3 hidrogênios ligantes. Está formando ó, uma figura geométrica que nós chamamos de triângulo, certo? Então, essa geometria é a triangular ou trigonal, certo? Cada ângulo aqui a gente já tinha visto no item anterior, que é correspondente a 120 graus. No item D, nós temos um nitrogênio central, ligados a 3 hidrogênios ligantes, mas na superfície desse nitrogênio nós temos um par não ligante, que tem força suficiente para empurrar as ligações com os hidrogênios para baixo, angulando elas para baixo, certo? Como nós não temos só um ângulo formado, temos né, mais de um, temos 2 ou mais, né, dependendo de como a gente olha, então a gente não pode chamar essa geometria de angular, né? Então essa geometria ela adquire uma característica ó, de formação de uma estrutura geométrica mais complexa, que é a pirâmide, tá? Então nós chamamos ela de piramidal. E por fim, né, um carbono central ligado a 4 cloros ligantes, onde esses cloros estão perfeitamente distribuídos, né, formando aí uma estrutura que nós chamamos de tetraédrica ou tetraedro, né? Então essa estrutura aí, como os elementos são todos iguais, a angulação entre eles é completamente igual, formando então essa estrutura geométrica de 4 lados, certo? Então, no exercício 2 era isso. Ainda no exercício 2, né, temos o item B. O item B fala o seguinte, as moléculas de NH3 e BH3, elas apresentam fórmulas moleculares bem parecidas, com 3 átomos de hidrogênio, como nós podemos ver aqui, ligadas a um único átomo central. Porém, uma dessas moléculas apresenta geometria trigonal e a outra piramidal. Explique por que isso ocorre observando as fórmulas estruturais dessa molécula. Então, o que a gente vai fazer? Representar as fórmulas estruturais, tá? Então, começando aqui com o NH3. No NH3, nós temos aqui um nitrogênio central, certo? Onde o nitrogênio contém quantos elétrons de valência? O nitrogênio se encontra lá na família 5A, então ele tem 5 elétrons de valência. Então, nós vamos representar 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Cada elétron desse vai ser compartilhado com um elétron de cada um dos hidrogênios. Então, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, certo? Ficando aqui, ó, um par de elétrons não ligante, tá? Então, o que aconteceu aqui? A gente tem uma estrutura onde tem um par de elétrons que não se liga e ele tem força suficiente para empurrar essas ligações para baixo, certo? O que faz com que essa molécula assuma o formato, né, a geometria piramidal. E o BH3, né, ele já apresenta uma outra conformação. Nós temos o boro como átomo central ligado a 3 hidrogênios. O boro, né, é um elemento presente lá na família 3A. Então, esse elemento, lá na camada de valência dele, ele tem apenas 3 elétrons. Então, ele é uma exceção à regra do octeto. A gente não consegue preencher ele com 8 elétrons na última camada. Cada hidrogênio vai entrar aqui, ó, contribuindo com um único elétron, formando, então, as 3 ligações com os hidrogênios. Como elas têm que ficar o máximo de distância uma das outras, elas formam esse ângulo de 120 graus, formando, então, né, o que a gente conhece como triângulo, tá? Então, assumindo aqui a geometria trigonal ou triangular, tá? Então, por que que isso acontece? Devido exatamente à presença do par de elétrons lá na amônia. Então, como a amônia tem esse par de elétrons livres, né? Eles não participam da ligação, mas eles empurram as ligações, né, presentes no sentido contrário, angulando essas ligações, fazendo com que, então, ela assuma a característica piramidal e não trigonal, tá? Lembrando que para a gente determinar a geometria, né, molecular dessas moléculas, nós devemos fazer a contagem de nuvens
e de ligantes, certo? Lembrando que as nuvens são os pares de elétrons que fazem parte de ligações, ou seja, as ligações, a quantidade de ligações, e pares de elétrons não ligantes, certo? E os ligantes só são aqueles que fazem parte, é lógico, das ligações, tá? Então, nós temos aqui, ó, um exemplo, né, do CHN. Então, HCN, né, desculpa. Então, nós temos aqui um carbono central ligado a um nitrogênio e um hidrogênio. Nós temos aqui duas ligações, apesar de ter mais pares de elétrons, né, nós temos duas ligações, ou seja, temos duas nuvens, né, envolvidas entre os átomos e temos dois ligantes, duas ligações, certo? Então, isso, né, indica que temos a mesma quantidade de nuvens e a mesma quantidade de ligantes, indica uma ligação do tipo, uma geometria do tipo linear, tá? Se, né, olha aqui, ó, mesma quantidade de elementos. Se nós já tivermos aqui, né, dois ligantes, né, duas ligações aqui, mais três nuvens eletrônicas, três nuvens de elétrons, contando com esse par de elétrons que não está fazendo ligação aqui, nós já temos quantidades diferentes. Então, se temos uma quantidade maior aí de nuvens do que de ligantes, significa que já há formação de ângulos, né, naquela molécula, tá? Então, para 3 nuvens e 2 ligantes, a geometria assumida é angular. Agora, se nós tivermos 4 nuvens, considerando os ligantes mais o par não ligante, e apenas 3 ligantes, aí nós já teremos a piramidal, tá? Então, variando aí as quantidades de ligantes e não ligantes, nós temos diferentes tipos de geometria. Então, nós conseguimos observar isso aqui, ó. Na piramidal, nós observamos que nós temos aqui um átomo de nitrogênio central ligado a 3 hidrogênios, onde há 3 ligantes e um não ligante, certo? Então, quantas nuvens nós temos no total? Então, nuvens, nós temos 4. E quantos ligantes nós temos no total? Nós temos 3. Então, ó, 4 nuvens e 3 ligantes, geometria piramidal, tá? Agora aqui, ó, nuvens e ligantes. Se nós temos 3 hidrogênios ligados aqui, nós teremos de ligantes 3. E quantas nuvens? Existem algum par de elétron que não está sendo ligado aqui? Não. Então, o número de nuvens também é 3. Se são iguais, tem que ser uma geometria ali equilibrada, tá? Como temos 3 aqui, a formação, então, do triângulo, geometria trigonal, certo? Bom, no exercício 3, ele nos pede aqui para nós fazermos, né, uma associação entre as colunas. Então, ele dá uma sequência de moléculas, uma sequência de geometrias, e a gente tem que associar qual é qual, tá? Então, para isso, a gente precisa representar, né, a forma estrutural dessas moléculas para possibilitar, então, a gente enxergar essas geometrias. Então, vamos começar aqui pelo H2S. O H2S, ele tem 2 átomos de hidrogênio e de enxofre, então, provavelmente, o átomo de enxofre é o átomo central ligado a 2 átomos de hidrogênio. Representar um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Onde o enxofre tem quantos elétrons na sua camada de valência? Ele é pertencente à família 6A, então ele tem 6 elétrons. Então, nós representamos aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E cada hidrogênio, é claro, tem 1 elétron. Então, ó, a forma estrutural dessa molécula fica isso aqui, certo? Então, vamos fazer a contagem do número de ligantes e não ligantes. Então, ó, quantas nuvens, ou seja, pares ligantes e não ligantes, são presentes no entorno do átomo central? Então, em nuvens, nós temos 1, 2 pares não ligantes, certo? E 3 e 4 com os pares ligantes. Então, 4 nuvens. E quantos ligantes dentre essas 4 nuvens? Nós temos 2 ligantes, certo? Isso significa que a gente tem uma quantidade maior de nuvens do que de ligantes. Ou seja, esses pares que não são ligantes vão empurrar essas ligações, formando, então, um ângulo entre elas, certo? Onde, né, a representação correta dessa ligação, dessa molécula, ficaria o seguinte. Então, nós temos o átomo de enxofre com 2 nuvens não ligantes e 2 ligações com hidrogênios, certo? Então, essa estrutura aqui a gente chama de angular. Só que é uma angular, ó, que tem 2 pares não ligantes, certo? Nós temos essa estrutura aqui? Temos. Temos essa estrutura, ó, lá no item 4. Então, a gente vai representar lá no primeiro parênteses o item 4. Seguindo para o PCl3. O PCl3 ele tem um átomo de fósforo ligado a 3 cloros. Então, provavelmente o átomo de fósforo é o central e os cloros, né, estão em suas
extremidades. Quantos elétrons o fósforo tem na sua camada de valência? Ele é da mesma família do nitrogênio, então ele tem 5 elétrons na camada de valência. Ele é da família 5A. Então, nós podemos representar aqui 1, 2, 3, 4, 5. E cada cloro tem 7 elétrons em sua camada de valência. Então, nós representamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 elétrons, certo? Então, ficando ó, com essa estrutura, né, essa fórmula estrutural aqui. Essa fórmula estrutural nos permite, mais uma vez, fazer as contagens. Então, considerando, mais uma vez, o átomo central, que é só quem? Só o fósforo. Quantas nuvens, né, eletrônicas estão em torno do átomo central? Então, ele tem 3 nuvens ligantes, 3 pares ligantes, e um par que não é ligante. Ou seja, nós temos 4 nuvens. E quantos ligantes? Cada cloro, né, está fazendo uma ligação, então temos 3 ligantes, certo? Isso nos leva a entender que se há a presença de um par de elétrons já é suficiente para fazer, né, um ângulo entre essas ligações. Só que nós temos 3 ligações. Então, nós vamos ter ali um átomo de fósforo, certo? Onde há a presença de um par de elétrons não ligantes e 3 átomos ligantes de cloro, onde há a formação de uma estrutura conhecida como piramidal, certo? Porque é a formação ó, característica de uma estrutura geométrica como a pirâmide, tá? Considerando, né, essa característica aqui, nós temos uma estrutura piramidal? Temos piramidal, ó, nós temos no item 4, que tem exatamente, no item 4 não, perdão, no item 5, exatamente ó, as mesmas características que nós representamos aqui para o PCl3, certo? Então, lá no PCl3, nós indicamos o número 5. Seguindo para a próxima molécula, nós temos o CS2. Então, vamos lá. O CS2 provavelmente tem um átomo de carbono central ligado a 2 enxofres, onde o carbono contém quantos elementos em sua camada de valência? Ele contém 4 elétrons, né? Então, nós representamos aqui 1, 2, 3, 4. E cada enxofre tem 6 elétrons. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde aqui nós podemos representar 2 ligações duplas, ó, entre cada uma dessas ligações. Aqui, então, né, nós temos essa estrutura geométrica, essa forma estrutural, que nos permite contar o número de nuvens e o número de ligantes. Então, quantas nuvens nós temos em torno do átomo central? Nós temos ó, 2 nuvens, 2 regiões de ligações. E quantas ligantes? As 2 são ligantes, certo? Significa que nós temos as mesmas quantidades, ou seja, não tem nenhum par aqui que forma um ângulo entre essas ligações. Isso significa que a maior distância possível alcançada entre elas ó, é um ângulo de 180 graus, tá? Então, isso nos permite concluir, né, que a molécula estruturada por nós é uma molécula do tipo linear, de geometria linear, tá? A geometria linear, lá na nossa tabela, está representada lá no item 1, certo? Então, nós indicamos lá no CS2 o número 1 de linear. No item CBr4. No CBr4, nós vamos mais uma vez representar essa molécula. Então, CBr4. O CBr4 é composto de um carbono ligado a 4 BRs. Já adiantei aqui as ligações, porque vocês sabem que todos os halogênios têm 7 elétrons na camada de valência. Então, ele vai compartilhar um do BR e um dos 4 ó, que o carbono tem disponível, certo? Só para a gente adiantar aqui o exercício não ficar muito longo. Então, nós temos aqui, né, a estrutura, a nossa fórmula estrutural, que nos permite contar nuvens e ligantes. Nuvens, tudo que está em torno do átomo central, que aqui é só o carbono. Então, ó, no átomo central nós temos 1, 2, 3, 4 nuvens. E ligantes, todas são ligantes, então nós temos também 4 ligantes. Então, adquire aí uma conformação geométrica igualada, né? Não tem um ângulo formado aí entre essas, um ângulo diferente, né, formado entre as ligações, tá? Então, desta forma, nós atingimos essa geometria aqui, ó, com a angulação aproximada e igualada entre todos os elementos que estão em torno do carbono, que são iguais, que são BR, né? E essa geometria recebe o nome de tetraédrica.
Porque tem os 4 lados iguais, certo? E o tetraedro na nossa tabela tá onde? Tá lá no finalzinho, ó, item 6. Então, lá no CBR4, a gente vai preencher com o item 6. Seguindo, nós temos a molécula do SO3, que ela é um pouquinho mais complicada, tá? Para a molécula do SO3, nós devemos representar aqui contar, né, todos os seus elétrons e representar todos eles expostos, né, nos átomos de enxofre, que é o central, e os 3 oxigênios no entorno, tá? Entretanto, nós temos uma questão aqui. Dependendo do jeito que a gente distribuir esses elétrons, vai parecer que o enxofre está fazendo mais ligações do que o necessário, ou os oxigênios, e isso vai gerar algum problema, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Contar todos os elétrons e distribuir ele da melhor forma possível, certo? Com que a gente consiga aí preencher todas as ligações necessárias, tá? Então, o que vai acontecer? O enxofre vai fazer uma ligação dupla aqui, vai ter um compartilhamento duplo com o oxigênio, que já tem, né, seus 6 elétrons, compartilhando os 2, tem 8, tá? E os outros 2 pares que ele tem, porque todos esses elementos têm 6 elétrons cada um, ele vai compartilhar de forma direta com os oxigênios, não utilizando os elétrons dos oxigênios para suas ligações, tá? Então, aqui cada oxigênio vai manter os seus 6 elétrons, certo? E aqui, ó, 6 elétrons, fazendo com que cada um tenha a sua quantidade de elétrons necessária e cada um tenha distribuído todos os seus elétrons de forma correta, né? Então, aqui nós temos o enxofre, ó, com 6 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Onde ele usou esses seus pares para compartilhar com o oxigênio e aqui compartilhou utilizando os elétrons do oxigênio, tá? Então, essa é a representação mais correta, fazendo a contagem de todos os elétrons, né? Que são 3 oxigênio, 3 vezes 6, 18, com mais 6, 24 elétrons distribuídos no total, certo? Então, como essa estrutura aqui ela adquire uma conformação que não tem um par de elétrons não utilizado, né? Isso nos leva a obter uma conformação geométrica onde nós temos, em número de ligantes, vamos lá, nuvens 3 em torno do átomo central e ligantes também 3 em torno do átomo central, certo? O que nos leva a crer que a conformação correta dessa molécula, né, uma conformação uniformemente distribuída, com os oxigênios espalhados o mais distante possível, em ângulo um do outro, formando aí aproximadamente 120 graus, o que é, aproximadamente não, o ângulo de 120 graus, exato, né? Que é a conformação da geometria trigonal. E nós temos essa geometria representada no nosso esqueminha aqui, tá lá no item 3, ó, trigonal. Então, na nossa resposta lá para o SO3, nós vamos representar o item 3. E por fim, para a nossa molécula de SO2, para o SO2, nós temos, mais uma vez, um enxofre central cercado de 2 oxigênios, certo? E fazendo as contagens aí dos elétrons, nós sabemos que todos eles têm 6, né? Desta forma aqui, ó, nós vamos fazer 2 compartilhamentos duplos com os oxigênios, né? Mantendo um par de elétrons aqui sem utilizar do enxofre. E por fim, nós temos aqui a molécula de SO2, onde nós temos o enxofre como átomo central, cercado de 2 oxigênios, certo? Fazendo a contagem de todos os elétrons aqui, ó, cada oxigênio, cada enxofre tem 6 elétrons de valência cada um, o que dá um total de 18 elétrons a serem distribuídos, certo? Então, desta forma, nós garantimos os 6 elétrons de um dos oxigênios, né? Um par de elétrons do enxofre é utilizado para fazer esse compartilhamento aqui da ligação, e as outras ligações são feitas aqui, são duplas, certo? Com 2 compartilhamentos de elétrons, tá? Então, continuando aqui esse oxigênio com 6 elétrons, onde ele usou 2 para compartilhar na ligação, e um par de elétrons no enxofre sem utilizar. Fazendo a contagem total, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, que é o número total de elétrons de valência dessa molécula, certo? Então, nós temos aqui 2 ligações e um par não ligante, tá? Isso vai nos levar a uma conformação geométrica dessa molécula, onde há uma ligação dupla, simples, oxigênio, separada aqui, ó, por um par de elétrons não ligante, certo? Então, essa conformação gerou a formação de um ângulo, o que leva, né, ao nome dessa geometria, que é angular, tá? Angular como? Angular que só tem, ó, um par de elétrons não ligante aqui em cima, né? Lembrando que na contagem de nuvens, nós temos de nuvens 1, 2, 3 nuvens e de ligantes 2 ligantes.
certo? Então, ficou faltando aí só para complementar mesmo, né, a informação, o angular do item 2, que só tem um par de elétrons não ligantes. No exercício 4, ele dá uma série de informações sobre a alotropia, né, que é a capacidade de um elemento de formar várias substâncias simples, né, utilizando aí diferentes conformações com o mesmo elemento, tá? E ele cita o oxigênio para isso. E aí no final ele pede, né, determine a geometria dessas moléculas desenhando as suas fórmulas estruturais. Então, tanto do oxigênio, que é o gás oxigênio O2, quanto do ozônio, certo? Então, nós temos aí a representação, né, da fórmula molecular, onde nós vamos transformar em fórmula estrutural e, consequentemente, em geometria, tá? A fórmula estrutural do O2, né, é representada por 2 oxigênios, então, ligados entre si, onde cada um dos oxigênios tem 6 elétrons e eles precisam de 8 para completar o octeto, ou seja, eles precisam fazer uma ligação dupla. Então, considerando, né, firmando esses elétrons aqui, a gente preenche com os que estão faltando. Então, aqui e 4 aqui, certo? Formando, então, uma ligação dupla entre os oxigênios, tá? Dessa forma, ó, só tem uma ligação, não tem nem o que pensar muito, a geometria só pode ser linear, tá? Agora, o O3. O O3, nós temos aqui um oxigênio central e 2 oxigênios nas extremidades, ou tanto faz, são todos os mesmos elementos. E aí, como que nós representamos? Lembramos, então, que todos eles têm 6 elétrons cada um e a gente tem que garantir o octeto. Então, a gente não pode fazer duas duplas aqui, ó, e manter os elétrons, né, do oxigênio central, porque senão a gente vai ultrapassar o octeto, tá? Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente vai fazer uma dupla ligação com um oxigênio e uma simples, né, com o outro oxigênio, utilizando o próprio par do oxigênio central, tá? Onde nós vamos garantir aqui, ó, todos os 6 elétrons de valência do oxigênio dessa extremidade e aqui 4 elétrons, né, representando aí os faltantes. E nesse oxigênio central, então, nós temos um par de elétrons não utilizado, tá? Então, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, garantindo o octeto de todo mundo, né? E conferindo se tem todos os elétrons distribuídos. Lembrando que 3 vezes 6 é 18, então dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 elétrons distribuídos, tá? Lembrem-se que todas essas vezes que a gente for construir essas moléculas, vocês precisam contar a quantidade de elétrons total, né? E depois distribuir da melhor forma possível, contemplando os octetos sem ultrapassar em cada um dos elementos. Então, nós temos aqui essa fórmula estrutural, né, onde há um par de elétrons aqui não ligantes, que significa que vai formar um ângulo entre essas ligações, né? Então, ela vai adquirir esse formato aqui, ó, onde a geometria só pode ser a angular. No exercício 5, ele fala o seguinte, ele fala que a molécula de CO2, né, ela apresenta uma geometria linear, então ele já dá a estrutura da molécula do CO2 e a angular do SO2. Construindo suas fórmulas estruturais, propõe uma explicação para esse fato. Então, por que a do CO2 é linear e por que a do SO2 é angular, tá? Então, se a do CO2 é linear, nós temos carbono central, duplo oxigênio, porque são os 4 elétrons de valência, né, ligados aí aos elétrons dos oxigênios. E o SO2, nós já representamos no item anterior, que ele tem um enxofre central, fazendo então dupla ligação com o oxigênio, né, utilizando aí os seus elétrons do oxigênio, e utilizando um par de elétrons, né, do próprio enxofre, ele faz uma simples com um outro oxigênio, né, garantindo que ele tem ali os seus 6 de valência. E sobrando aqui um par de elétrons não utilizado, tá? Garantindo o octeto de todo mundo e uma conformação angular, tá? Então, o que acontece? A diferença, né, por que o SO2 é angular e o gás carbônico não é exatamente isso. É a presença desse par de elétrons não utilizado, tá? Então, o par não ligante leva à formação do ângulo, tá? Qualquer coisa que vocês escreverem em relação a esse contexto estará correto. E no exercício 6, finalizando aí essa listinha, nós temos que hidrogênio, silício e fósforo e silício podem se ligar, né, formando estruturas aí diversas. E aí ele pede pra gente representar, então, qual é a geometria de cada uma das moléculas formadas utilizando esses pares de elementos, tá? Então, o silício é um elemento que está presente lá na família do carbono, tá? Então, lá na família do carbono, nós sabemos que eles estão na família 4A, quer dizer que ele tem 4 elétrons de valência, certo?
Vamos colocar aqui, ó. 4 elétrons de valência. E o hidrogênio, nós sabemos que tem um elétron de valência. Então, para a gente representar essa molécula, nós vamos ter um silício central ligado com simples ligação a 4 hidrogênios, certo? Todas as ligações, ó, são iguais, certo? Onde o máximo de distância possível entre elas, a formação de uma estrutura, né, geométrica chamada de tetraedro. Então, essa geometria molecular recebe o nome de tetraédrica. E por fim, nós temos aqui o fósforo com hidrogênio. O fósforo pertence à família do nitrogênio, então para o fósforo ele tem lá 5 elétrons de valência e o hidrogênio a gente já sabe que é 1 elétron de valência. Então, nós assumiremos um fósforo central com seus 5 elétrons de valência e cada hidrogênio contribuindo com 1 elétron, formando essa estrutura. Se tem a presença de um par de elétrons, já não é uma estrutura equilibrada, é uma estrutura que tem uma angulação. Então, nós temos aqui de nuvem. Quantas nuvens nós temos em torno do átomo central? 1, 2, 3 ligantes e uma não ligante, são 4 nuvens. E de ligantes nós temos 3. Então, 4 nuvens e 3 ligantes, isso nos leva à geometria do tipo piramidal. Certo? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só falar comigo.